Bem, bora para mais uma aula aí. E agora, para finalizar nossa jornada, falar um pouquinho sobre o sequencer, decoder e o compare, né? Acho que a tradução é bem faz referência ao objetivo, né? Sequenciar, decodar e comparar, né? Então, qual que é a ideia aqui por trás? Basicamente, o decoder, que é o que você mais vai utilizar entre esses aqui, na verdade, o comparar e o decoder. Então, o sequencer não muito, por enquanto, mas o decoder é uma capacidade que o Burp tem de, cara, encodar e decodar valores, tá? Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e pegar o admin, né, um valor admin, e quero encodar para base 64. Ele vai encodar para a gente. Posso pegar admin@brunofraga.me e encodar para o valor de URL. Olha só. No caso, isso aqui no URL é o que vale a isso aqui. Bruno, por que fazer isso? Porque muitas vezes uma aplicação ela pode não aceitar um OR, um igual a 1, digamos, né, em modo texto. Mas se você encodar para o URL, pode ser que aceite, interprete. Tem uma filtragem numa aspa simples, certo? E se você botar no caso assim, que é o encode para o URL. Sei lá, o cara bloqueou lá o SQS, o script, um script alert no caso, né? Ele tá na URL está sendo bloqueado. E se você botar encodado? Ou então, se você vir aqui, botar a tag script, por exemplo, e encodar 2 vezes. Cara, tranquilo fazer isso. Será se o filtro ele vai encodar, encodado? Então são várias técnicas em aplicação web que a gente tem que sujar as mãos, cara, tem que testar muito. Você vai entender nos próximos passos de falhas, tá? A importância disso, mas ter essa capacidade é muito legal, tá? Então fica essa ideia aí, tá? Posso encodar de novo. Se eu quiser também, por exemplo, tá? Pegar um valor aqui, eu posso desencodar um valor também. Deixa eu ver se tem alguma requisição aqui. Então, navegando aqui no sitemap, eu vi que tem uma requisição aqui, que acontece bastante, tá? Que ele basicamente envia, ó, né, a escola e tal, passando aqui em base 64 um valor. Lembra que eu comentei na aula até? Eu falei, pessoal, olha só. Por quê? Muitos programadores, cara, acontece muito isso, tá? Eles fazem, para não fazer na URL a referência, digamos, escola ou username, digamos, tá? User igual. Para não botar Bruno, Pedro ou o e-mail da pessoa direto na URL, né, e achar que o usuário não vai ver que é um nome e botar talvez Lucas e acessar a conta do Lucas, o que eles fazem, né? Eles pegam um valor, vem aqui, tipo lá, Bruno, e decodo para a base 64. No caso aqui, ó, base 64, opa, Bruno, decoda não, encoda para a base 64, certo? Então o Bruno na URL não é Bruno. Eles botam assim. Porque eles pensam que o usuário vai ver que é um código, não vai querer mudar, né? Não só o usuário, mas uma segurança no caso, né? Para não ficar Bruno ou ID do usuário. Talvez o ID do usuário no sistema é 0889. Daí o cara bota assim, ao invés de botar o ID. Daí tem o usuário lá, que é o 90. Daí o ID dele na URL não vai ser esse aqui, vai ser esse aqui. Ou seja, o hacker, né? Não vai ver que é sequencial, tá ligado? Não vai ver que é. Ele não vai tentar botar o ID no final 88, por exemplo. Porque ele está vendo um base 64, não é uma coisa sequencial, né? Então, qual que é a ideia? A gente pode pegar aqui, ó, cadastro, criou, verdadeiro, domínio, base 64. Ó o e-mail em base 64 na URL. Se eu copiar esse valor, o que eu posso fazer? Eu posso clicar, ó, selecionar o valor e enviar para o decoder, tá vendo? Send to decoder. E esse é o objetivo do decoder. Tem um valor e vou fazer um decode do base 64. Olha só, o e-mail que eu usei para criar minha conta. Então, para não dar um get na URL com valor exposto e tal, os caras botaram base 64 que, mano, a gente decoda aqui brincando, entendeu? E essa é a ideia do decoder. A gente vai utilizar bastante ele para sempre que ver um base 64 ou que quiser encodar um valor. Pô, eu quero pegar um valor aqui e quero encodar para uma URL. Ou então para o HTML. Um valor de HTML aqui. A gente consegue encodar e desencodar. Esse é o objetivo do decoder.
E agora, o outro, no caso aqui, nosso compare, né? A gente vai utilizar bastante ele também, mais para frente, tá? Mas o compare ele é basicamente uma forma de você comparar duas respostas. Caso você precise de uma análise um pouco mais, vamos falar assim, mais crítica, né? Deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, eu vou pegar aqui o Terra, tá? Vou copiar isso aqui. Não, vou copiar a resposta, na verdade, aqui. Então, digamos que eu tenho duas respostas do Terra, tá? Tem essa aqui e essa aqui também. Vou pegar outra, por exemplo. Deixa só pra... É que não faz muito sentido agora de forma tão aleatória assim, mas daqui a pouco vai fazer sentido. Comparar essa aqui também. Tá. Então, tenho duas, né? Resposta e tal. E eu posso comparar por palavras ou por bytes. Se eu comparar por palavras, clicar aqui, ele vai ler, ó. Ele vai pegar os dois códigos e vai trazer pra gente o que está diferente. O que eu conectei agora não faz sentido, tá, pessoal? Fiz são dois valores bem diferentes, né? Mas eu poderia ter um HTML gigante aqui e ele vai me falar, cara, esse código aqui tá diferente nessa linha desse aqui, entendeu? Por que isso? Porque às vezes uma aplicação pode dar um erro de SQL, pode dar um erro de, sei lá, command execution, de senha, não sei, qualquer coisa, pode ser uma aspa simples no meio da página, por exemplo. Então, talvez se eu botei um ID igual a 1 e um ID igual a uma aspas, digamos, tá? Digamos que pode refletir na página um erro, ou então de tamanho de bytes. Então, a gente consegue pegar duas requisições e comparar literalmente, até de forma hexadecimal, se quiser. Se quiser ser bem detalhado assim, para ver se alguma coisa foi diferente. Então, essa é a ideia do comparer. Mas quando chegar na parte que precisar, você vai entender, vai fazer mais sentido, tá? Pode ficar tranquilo aí. Mas tenha isso em mente, né? A gente consegue comparar resultados também. Beleza? Então, comparar, decoder. E por último, que é o nosso sequencer, que a gente não vai ver muito dele aqui agora, tá? Mas mais para uma falha específica, eu vou entrar mais a fundo nele. Ele basicamente serve, cara, para, pô, digamos que eu tenha um valor, tá? Deixa eu pegar um valor aqui, vamos pegar... Então eu posso ter numa requisição tal, sei lá, algum PHP session, alguma coisa assim, tá? E acho que eu cheguei a pegar até do secreto do técnicas aqui, ó. Digamos aqui, ó, member kit session, tá vendo? É um ID gigante, né? Mas às vezes a criação, né, de um token, que aqui tem outro token, ele vai tentar gerar vários tokens e identificar um padrão de criação para ver se consegue entender como que o token é gerado, tá? Mas tem cenários que é efetivo no caso. Quando é um token muito... que não é tão... vamos falar assim... não segue tanto um padrão de criação, que eu vou enviar aqui pro sequencer. Sequencial, né? Ó. Vou começar a capturar. Ele vai fazer várias requisições pro alvo. Várias. Ó, tá enviando request aqui. E capturando tokens, tá vendo? Então depois ele vai mapear, tipo, mano, vai ver todos os tokens que ele gerou. Então eu vou pausar aqui. Eu posso deixar o tempo que eu quiser, tá? Que ele vai capturando uma amostragem de números cada vez maior. Posso pausar? Vou dar um stop, na verdade. Mas posso copiar os tokens para ver, ó. Olha só. Isso aqui é tudo de token que ele gerou. Então ele foi fazendo requisição na aplicação e gerando tokens. Olha o que ele gerou de tokens aqui, só fazendo um request atrás do outro, ó. Token. Então depois de ter uma amostragem, sei lá, de 1000 tokens, é muito mais na verdade, teria que ser, ele vai analisar para ver se tem algum padrão nesses tokens. Se é sequencial, se não é. Digamos que fosse um token mais simples, né? Sei lá, 00101, por exemplo. Daí ele foi lá e viu que repetia o valor aqui e o valor aqui. Então ele vai falar, cara, tem grandes chances de ser uma sequencial dessa forma, tal. Então você consegue talvez adivinhar outros, né? Talvez entrar até no IDORD novamente. Essa é a ideia, tá? Mas para isso aqui acontecer, eu teria que realmente capturar bastante token. Então ele vai rodar aqui vários requests e vai analisar todos os tokens que ele recebe, né? Tem 6 tokens já tal. E até ele chegar a 100, ó, ele vai tentar fazer uma autoanálise. Assim que tiver uma amostragem de 100 tokens, para ver se eu posso copiar os tokens aqui, para ver se ele vai encontrar algum padrão aí.
Mas mais pra frente a gente vai entender como fazer de forma efetiva, tá? Porque aqui é um token bem... Nem sei que token é esse, na verdade, que eu tô tentando descobrir. Vai que é um token de uma ferramenta de um terceiro que tá lá. Não faz sentido testar uma sequencial assim de token, né? Tem que entender o que você vai testar no caso, né? Então, qual que é a ideia? Tá? Do compare, decoder, sequencer. É basicamente isso aí. E esse é um pouco aí do arsenal do Burp Suite, tá? Eu acho que a gente passou pelos pontos principais que a gente vai utilizar bastante daqui para frente para testar e buscar falhas em aplicações web. Então, estamos bem munidos de ferramentas depois do Recon. Target, Proxy, Intruder, Repeater, Decoder, Compare. E bora lá. Assim que você montar legal essa base, você vai ver o quão bom é ficar rápido no Burp ali para poder analisar muita coisa na prática e com eficiência. Fechado? Até a próxima aula. Não se esquece que você precisa pôr em prática esse conhecimento, tá? Bora pegar uma aplicação de um CTF, uma aplicação aí e ler requisição HTTP, mudar, ver, vai pro repeater, brinca aí, põe em prática para realmente ficar bom no que você está aprendendo.